Primeiro, gostaria de me apresentar, né? Afinal de contas, o que é isso? Quem é Silvana? O que é a agência lá? Por que tudo isso acontecendo? Da onde surgiu esse movimento? Então, primeiro, eu não estou sozinha nesse movimento sobre cuidados paliativos, especificamente aqui no Rio Grande do Norte. Estamos idealizando já faz um tempo, temos uma equipe que tem a doutora Georgia Cibele, que é psicóloga, coordenadora da LETS, aqui da UFRN, grupo de estudo, coordenador, vai assim uma referência nossa também em paliativos, Mabel, que trabalha com o neonatal no Hospital da Unimed, Flávia Roberta, psicóloga, também trabalha na Liga, Verusca Alcoforado, que é enfermeira, doutora, também tem um trabalho bem atuante, e doutor Jean Carlos, que é do Conselho Federal de Medicina, também aqui do regional, e todos eles em prol dessa causa, que eu acredito que cuidados paliativos, na verdade, é muito mais que um fazer, é uma causa. E isso foi o que nos motivou. Então, para que eu não me perca aqui, eu vou ler rapidinho uma pequena apresentação para que a gente possa contextualizar e já em seguida começarmos aqui no nosso bate-papo. Sou Silvana Vieira, sou proprietária da agência Lá. Vou contar agora como uma experiência despertou meu interesse para cuidados paliativos. A agência Lá, ela existe há quase 10 anos, mas o meu primeiro contato com esse assunto, ele surgiu depois que a gente já estava atuando. A agência Lá é uma agência que trabalha com a indicação de cuidadores e nós fazemos também um trabalho de gerência domiciliar. Pois bem, uma família específica optou por fazer cuidados paliativos integralmente com um familiar que estava com uma situação bastante crítica e nos contratou através dos cuidadores para que a gente pudesse acompanhar. Então, depois dessa experiência, eu comecei a perceber vários pacientes que poderiam se beneficiar com essa atenção. E aí, o que é que eu descobri? Que a discussão do tema também precisava ser ampliada entre os profissionais da saúde de uma ponta a outra da cadeia. Porque você tem o médico, você tem os profissionais da área de saúde no geral, que participam desse momento, dessa vivência, você tem os familiares, e aí você tem o cuidador que está ali no dia a dia daquele paciente. Nesse meio tempo, eu viajei para Brasília, nós temos uma unidade da agência lá em Brasília, e eu conheci o doutor Neolânio, que faz parte da diretoria da Academia Nacional de Cuidados Paliativos, e aí eu fiquei mais interessada ainda e disse, não, vou levar esse movimento lá para Natal, e foi aí que eu comecei a estabelecer parcerias e promover ações nesse sentido. Nós já realizamos o simpósio de cuidados paliativos aqui no Rio Grande do Norte, foi o primeiro simpósio, consegui reunir mais de 80 pessoas, fizemos uma ação, foi muito interessante, e aí eu comecei a perceber que realmente havia esse interesse latente entre os nossos profissionais da área de saúde em geral. E implementei na agência um serviço especializado em paliativos e estou planejando qualificar os cuidadores, uma equipe específica para esse segmento. E aí, se você quiser saber mais um pouco sobre a agência, temos as nossas redes sociais, @agencialá, e também o nosso site, que lá você vai poder saber um pouco mais das ações que a gente vem desenvolvendo nesse sentido. Instagram, Facebook. Então, cuidados paliativos, para mim, além de um diferencial para o meu negócio, como uma forma de negócio, uma forma complementar e necessária de pensar o cuidado. E é exatamente para isso que a gente está aqui. Então, quero agradecer a presença de todos vocês, desejar um ótimo evento para todos nós. Sejam oficialmente bem-vindos à segunda edição do nosso Café Paliativo. Então, nós já adianto a vocês que a próxima edição vai ser em setembro. Já vou deixar nas redes sociais para ver que vocês estão lá seguindo o nosso projeto. Vai ser com o doutor Neolânio e com a psicóloga Mabel, aqui na Neolânio, da diretoria da NCP Brasília,
e Mabel, psicóloga aqui, eles fazem um trabalho muito interessante em neonatal. E a terceira edição vai ser em outubro, vai ser com a doutora não, ai meu Deus, que gafe. Luciana, você a conhece, do Maranhão, Verusca não. Ai, como que é o nome dela? Vanise. Isso, foi ela que me passou o contato de vocês. Ela também é anestesista, tem um trabalho super empolgante na área de paliativos. E em novembro teremos o congresso, que agora também vai ser virtual, seria em Curitiba. Por isso que a gente encerra e o próximo ano a gente retoma com a nossa programação, que já estava tudo pronto, mas é isso aí, adaptando-nos ao novo normal. Então, sejam muito bem-vindas. Eu vou pedir que vocês se apresentem, assim como eu fiz, para que eu não corra o risco de cometer outra gafe. Tá bom, posso começar? Então, eu sou a Claudinhaia e agradeço muito pelo convite. Eu apoio e fico muito feliz que os cafés paliativos integrativos tenham ganho essa dimensão no Brasil, né? Começaram timidamente e agora tem uma frequência grande com nomes muito importantes falando para um público que inclui profissionais da saúde, mas que, no nosso entendimento, inclui também a população leiga, as pessoas que estão interessadas em cuidados paliativos e não têm conhecimento de base em relação à saúde, e isso talvez e isso seja muito transformador, né? Porque só a partir do momento que nós começarmos a discutir realmente a respeito de cuidado paliativo na sociedade, é que nós vamos conseguir ampliar o acesso a essa prática de cuidado, né? Eu sou médica, sou gaúcha, formada no Rio Grande do Sul, na Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas do Rio Grande do Sul, fiz residência lá, comecei minha vida como ginecologista, eu falo que eu fazia partos para o lado de cá e agora eu faço partos para o lado de lá, né? E foi através da minha prática como ginecologista, no convívio com pacientes com câncer de colo de útero, com câncer de mama, numa função gerencial que eu tinha na época, que eu tomei contato pela primeira vez com os cuidados paliativos. E a partir disso eu fiz uma migração, né? Deixei de ser ginecologista, passei a me dedicar exclusivamente à terapia da dor e aos cuidados paliativos, e desde 2013 eu só trabalho nessa área. Nasci paliativista dentro da oncologia, né? Então, minha trajetória inicial é fortemente oncológica, nos grandes centros de referência de oncologia aqui de São Paulo, mas aos poucos eu fui entendendo que era necessário que eu ampliasse a minha visão, então eu fui para hospice, eu fui para atendimento de geriatria, e agora a minha dedicação está para os cuidados domiciliares. Então, atualmente eu sou parte do corpo clínico da Casa Humana, que é um home care especializado de cuidados paliativos aqui de São Paulo. Sou membro da estadual de São Paulo da Academia Nacional de Cuidados Paliativos e sou preceptora e professora da pós-graduação de dor do Hospital Albert Einstein aqui de São Paulo. E é um prazer, e sou amiga da Luciana, e é um prazer estar aqui nessa noite para conversar junto com ela a respeito desse tema que é tão caro para mim, mas que realmente é a vida da Luciana, né? Bom, eu sou Luciana Dadalto. A Cláudia esqueceu de falar o mais importante. Eu costumo dizer que a Cláudia é a mãe dos paliativistas brasileiros. Cláudia, ela coordena um grupo do Telegram que tem paliativistas de todo o Brasil e possibilita aí discussões extremamente importantes de troca de conhecimento, né, troca de ideias, de contatos. E eu acho que a Cláudia, para mim, é a pessoa que no Brasil melhor personifica o espírito do cuidado paliativo, que é esse espírito de união, né, de empatia, de respeito ao próximo. Então, é muito bom estar aqui com ela, falando de um tema que acho que sim, acho que eu posso dizer que é minha vida, né? Que assim, eu pesquiso há 12 anos,
e que é efetivamente a minha maior luta, é que a gente consiga preservar a autonomia do paciente em fim de vida. Eu sou advogada de formação, né, a minha graduação é no direito, e os caminhos me levaram para a bioética, para essa interseção entre o direito e a medicina. Eu fiz o meu mestrado no direito, fiz o doutorado na Faculdade de Medicina da UFMG, bom, já tem aí 12 anos que eu trabalho, pesquiso, discuto, e tenho intensificado minhas pesquisas, especialmente agora na pandemia, porque eu acho que a gente mudou muito, né, a forma de pensar sobre morte, sobre pensar o fim de vida, e é muito bom estar aqui em Natal. O bom da pandemia é que nós estamos em vários lugares ao mesmo tempo, né? Teve um dia aí dessa semana que eu estava em Curitiba e no Piauí no mesmo dia, o que seria absolutamente impossível em condições normais. Então é muito bom estar aqui, né? Estar aí em Natal, conversando sobre um tema que eu acho que é cada vez mais importante e que desperta, né, muitas dúvidas, muitas angústias, muitos questionamentos, mas que também nos mostra que é possível a gente pensar em caminhos que agreguem interesses comuns, porque no fim das contas é o que todo mundo está fazendo, né? Estamos todos nós agindo em prol e para o paciente que está em fim de vida. Só reforçando aqui, eu vou enviar para vocês o Instagram da agência, vou enviar também o link para que vocês possam se inscrever no grupo de Telegram da doutora Cláudia, chama-se Biblioteca Cuidados Paliativos, tem um material riquíssimo. O interessante do Telegram é porque fica arquivado e a gente tem como ter acesso, mas assim, é um grupo maravilhoso, eu tenho me situado bastante aqui por ele também. Quero dizer que eu sou muito ousada, o próximo ano tudo isso vai passar e eu já quero deixar um convite, não sei como, mas estejam convidados para o próximo simpósio em cuidados paliativos que teremos aqui, o segundo. Sabe Deus como, mas teremos sim. Vocês estão aí convidadas, reforçando aqui a presença da equipe que está junto comigo, né, da comissão que nós estamos organizando, que vem pensando e auxiliando esse projeto. Doutora Georgia Cibele, psicóloga, Flavinha Roberta, também psicóloga lá da Liga, Georgia lá do LEDS, um trabalho belíssimo que ela faz também com a turma da Universidade Federal, Flavinha da Liga contra o Câncer, Mabel, do Hospital da Unimed, com pediatria, que também é outro desafio, né? Neonatal, pediatria e paliativos parece que não combinam, apesar de ser tudo no P. E a doutora, que também é enfermeira e doutora, Verusca Alcoforado, lá do UOL, Hospital Universitário, acredito que eu não, doutora Alana também, do Hospital da Unimed, médica pediatra, também paliativista, e Neolânio, que não sei se está por aqui, mas que é um grande apoiador aí da nossa organização. Então é isso, por favor, damos início então oficialmente à nossa conversa. Muito bem. A ideia, então, hoje é conversar com quem estiver aqui nos acompanhando através do Zoom e através do YouTube também, a respeito de algumas situações reais, onde a questão das diretivas antecipadas de vontade, o testamento vital, poderiam ser aplicadas e sanar as dúvidas que surgem dentro desse contexto desses casos. Eu vou compartilhar minha tela agora para fazer uma pequena contextualização inicial. Nós vamos fazer pausas periódicas para passar a palavra uma para outra, eu para a Luciana para mim, e vocês se sintam à vontade nessas pausas que nós fizemos para que existam perguntas. A ideia é que vocês realmente possam participar. Quem tiver muito constrangido, né, digita no bate-papo ali o seu questionamento, a sua pergunta, que a gente vai procurar, enquanto uma fala, a outra olha, para dar uma monitorada aí e poder responder as dúvidas de todos. Então, deixa eu compartilhar aqui.
Entrou direitinho, né? Entrou. Então, vamos lá. Então, é sobre isso o nosso assunto hoje. E a gente precisa começar falando, né, que olhar para o nosso ciclo vital, né, nem sempre é fácil, né? Muitas vezes nós nos vemos na idade em que estamos e temos a impressão de que vamos ficar aqui para sempre, né? Não vamos mudar de etapa, não vamos mudar de fases. Eu acho que um dos livros mais interessantes que eu li nos últimos tempos foi um livro que chama 100 anos de vida. Eu li em inglês, não lembro, não sei se é essa a tradução exatamente, mas é 100 Year Life. Esse livro, ele discute a respeito da longevidade que a nossa sociedade vem encarando nos últimos anos, né? Houve um aumento da expectativa de sobrevida da população muito grande nos últimos 20, 30 anos, e isso vai fazer com que as pessoas tenham expectativas de sobrevida nos próximos 50 anos que talvez cheguem a 100 anos ou até mais de 100 anos. Isso significa que o modelo tradicional que nós conhecemos, em que a gente nasce, estuda, faz uma formação, casa, tem filhos, trabalha durante um certo número de anos, se aposenta e vive aposentado até a morte, vai ter que se refazer. Porque se nós vamos viver 100 anos, não vai dar para a gente ter a mesma profissão durante todo esse tempo. Uma determinada fase da nossa vida vai ser a fase de construir família. Obviamente, a fertilidade das mulheres não vai se modificar porque vivem mais, elas vão continuar tendo uma fase onde elas são capazes de ter filhos, etc. Mas depois disso, vai surgir ainda 50, 60 anos pela frente, em que provavelmente comporte 2 ou 3 profissões, que provavelmente comporte uma necessidade de organização financeira para viver por tanto tempo, né, com rendimentos que certamente não serão os mesmos do que na juventude. Então, eu começo a falar isso porque essa parte da longevidade, ela nem sempre vem com qualidade de vida. Existe, sim, um ciclo vital que está desenhado aqui, né, nessa figurinha, que é o que nós todos vemos normalmente, mas que, em geral, existe essa outra partezinha aqui do ciclo vital que ela é omitida, digamos assim, né? Então, existe uma finalização do nosso tempo de vida, onde ocorre uma probabilidade grande de acontecer um aumento de dependência, uma fragilização e, com isso, uma perda de qualidade de vida que pode ou não ser digna para mim. Eu posso achar ou não que, sim, viver o fim da minha vida, caso eu tenha múltiplas comorbidades ou eu vire um idoso muito frágil, eu posso achar normal e natural viver acamado por 5, 6 anos no fim da minha vida, como muitas vezes a gente encontra idosos vivendo. Mas eu posso achar que não. E o que eu faço se eu achar que não? Né? Se eu não achar digno viver com tamanha perda de autonomia, com tamanha dependência no final da minha vida? É um pouco sobre isso que a gente quer conversar. Porque sim, existem situações que são consideradas pelas pessoas piores do que a morte. Esse estudo que entrevistou pacientes hospitalizados com doenças graves e perguntou para eles isso, aquilo. O que você considera pior do que a morte ou não? Muitos responderam que certas questões que são muito frequentes quando você tem um agravamento de uma doença crônica ou mesmo uma fragilização pela idade, e são muito frequentes de acontecer. Então, viver com incontinência fecal ou urinária, para mais de 50% dessas pessoas que foram entrevistadas, é considerado pior do que a morte. E aqui do ladinho, a gente tem esse outro quadradinho que diz para a gente que um é pior que a morte, o outro é nem melhor nem pior do que a morte, o outro é pouco melhor do que a morte. Ou seja, se eu olhar para a soma desses 3 aqui, eu vejo que quase 90% dessas pessoas considera que viver com incontinência fecal e urinária é pior do que a morte. E quantas pessoas a gente cuida, né, com incontinência urinária e fecal? Viver ligado a um respirador, a uma máquina para poder respirar, também
Outra questão, não poder sair da cama, estar acamado o tempo todo, é considerado pior do que a morte por quase 50% ou por 50% dessas pessoas. Estar confuso o tempo todo. Quem é que está confuso o tempo todo? O paciente demenciado, né? O paciente demenciado está confuso o tempo todo, é considerado pior do que a morte. Para uma boa parte dos pacientes, e se somarmos esses três, a gente chega quase a 80% das pessoas. E assim por diante, viver com um tubo de alimentação, necessitar de cuidado o tempo todo. Então, essas pessoas que estão hospitalizadas com doenças graves, que elas já estão vivenciando essas situações, ou elas já estão flertando com a possibilidade de ter realmente uma dessas limitações de funcionalidade, já conseguem dizer que para elas aquilo é pior do que a morte. E a gente, né? E nós que estamos saudáveis, ou que não estamos tão doentes, né? Porque alguma coisinha ou outra a gente acaba sempre tendo. Como que nós pensamos sobre isso? O que nós pensamos sobre isso? Será necessário, né? Será que é necessário que a gente chegue realmente a vivenciar uma doença crônica grave para que a gente possa olhar para essas questões e dizer para nós e para os nossos familiares se isso é adequado ou não? O brasileiro não gosta de falar sobre a morte. Eu diria que não é só o brasileiro, né? Muita gente não gosta, a maioria das pessoas não gosta de falar sobre a morte, né? Nós, né, Luciana, somos as chatas do almoço de domingo que fala sobre morte, né? As nossas famílias não aguentam mais ouvir sobre isso, né? E essa pesquisa que foi feita pelo sindicato dos crematórios e do estado não sei se brasileiro do estado de São Paulo, agora não me lembro. Não, foi o brasileiro, o sindicato brasileiro de crematórios e cemitérios, e mostrou que grande parte da população não conversa sobre a morte. 82% das pessoas entrevistadas considerava que não tinha nada mais sofrido que a dor da perda de alguém. Eu também me incluo nesses 82%, também acho que é difícil ter algo mais sofrido que isso. 79% acha que nunca é a hora certa de falar sobre a morte. 74% não falam sobre a morte no cotidiano. 63% associam morte à tristeza, eu também associo, né? 48% não estão prontos para lidar com a morte de outra pessoa. Então, nessas respostas, você vê uma nuance que não diz respeito apenas à tristeza. Claro que perder uma pessoa querida é triste. Claro que isso é difícil de ser abordado. Mas a gente vê que as pessoas, elas, dentro dessas respostas, elas manifestam realmente uma fuga do assunto que torna muito mais difícil que você pense sobre isso. 30% tem muito medo de morrer. 30% não sabem como ou com quem falar sobre a morte. Olha que ruim isso, né? Então, e se eu estou doente, será que eu tenho com quem falar sobre os meus medos, sobre a minha morte? E 10% ainda acreditam que falar atrai a morte. Por que isso acontece na nossa cultura, né? Porque a morte tem aquela cara de caveira, né? Tem aquela cara daquele barqueiro, que é uma coisa feia, né? A gente pensa num filme que fala sobre a morte, você lembra de Walking Dead, né? Aquelas pessoas saindo muito feias debaixo da terra. Não tem uma conotação positiva falar sobre a morte. E isso faz com que a gente não fale, né? Essa outra pesquisa, ela foi doutora Gliciane, manhã não fez nenhum exame. Essa outra pesquisa mostrou que os brasileiros não temem a morte, mas a dependência. E é isso, né? É isso. É isso que aquela outra pesquisa fala, né? O que é pior do que a morte, e essa confirma isso. Então, quando perguntados por faixa etária, né, quem tinha medo da morte, na realidade as pessoas não se manifestam com muito medo da morte. Agora, elas têm muito medo da dependência física, né? E quanto mais idoso, né, mais você vai se manifestar com medo dessa dependência, porque isso bate na sua porta, né? Da dependência mental, ou seja, de você já não ser mais... Não de tô você não... A pessoa que está com o microfone ligado. Deixa eu ver se eu consigo identificar por aqui. Pode dar continuidade, doutora Cláudia. Tá bom. A pessoa que
Desculpa, perdi o fio da meada. A dependência mental, ou seja, você não ser mais capaz de tomar decisões por você mesmo, e essa é uma das coisas que a gente vai discutir, né? Qual é o limite de um paciente com uma demência, por exemplo, de tomar decisões por si, e financeiramente, o temor da dependência financeira, porque a gente vai acabar ficando dependente financeiramente se nós não conseguirmos construir aí uma reserva e uma organização financeira que dê conta dessa longevidade, dos anos que a gente vai ter não produtivos no fim da nossa vida. Essas trajetórias, né, elas também vão fazer parte das nossas falas com os casos que a gente vai trazer, porque é muito importante que a gente entenda, né, e faça as nossas diretivas quando nós estamos vivenciando um processo de adoecimento que nos coloca em contato com essa possibilidade da mortalidade de uma forma muito mais concreta, né, como nas falências orgânicas, na fragilização e no câncer, mas também a gente precisa compreender que podem acontecer situações súbitas, inesperadas, que vão nos levar para uma condição em que nós não desejaríamos seguir vivendo. E isso pode acontecer com 15, 20, 30, 40 anos em pessoas não portadoras de doenças graves, progressivas e ameaçadoras da vida. Então, discutir sobre isso é algo para a nossa sociedade como um todo, não é algo, um privilégio, digamos assim, né? Ou uma necessidade apenas para as pessoas que estão doentes. Essa é uma pesquisa que foi publicada em 2017, num consórcio entre a Kaiser Permanente, que é um plano de saúde americano da Califórnia, muito conhecido por trabalhar com promoção e prevenção em saúde, e a The Economist, que é um veículo, né, de mídia bem conhecido também por produzir números relacionados aí à qualidade de vida e à morte. São eles que publicam o ranking, né, de qualidade de morte que nós figuramos tão vergonhosamente, né, no Brasil. Então, aqui, esses dois gráficos de pizza, eles falam muito sobre a nossa sociedade, né? Tudo bem que é uma amostra, tudo bem que talvez não represente exatamente a população, mas eu acho que é daí para pior, na realidade, né? Então, o que, em geral, as pessoas dizem? Elas dizem que elas participam muito pouco, né? No Brasil, os brasileiros dizem que eles participam muito pouco da tomada de decisão sobre o seu cuidado médico no fim da sua vida. Que eles participam muito pouco, que eles acham que, logo, se eles estão dizendo que é muito pouco, entende-se, subentende-se que eles gostariam de participar mais. Por outro lado, quando perguntados, né, de quem é a prerrogativa da tomada de decisão em relação aos cuidados de fim de vida, aos tratamentos médicos de fim de vida, 40% dizem que é dos médicos. Então, assim, a gente tem que se decidir o que a gente quer. A gente quer participar da tomada de decisão dos nossos cuidados médicos, ou a gente quer que os médicos e outras pessoas tomem essas decisões por nós? Porque elas não são compatíveis. Né? Se nós queremos participar, a gente não pode delegar isso na hora que o bicho pega, né? Nós não podemos delegar isso para outra pessoa, porque se nós partimos do pressuposto que nós vamos delegar, nós não refletimos sobre isso, nós não temos vontades, né? Para a gente ter vontade, a gente precisa pensar sobre isso. Então, essa questão, né, do que eu desejo, do que eu não quero, de como eu gostaria de vivenciar uma situação que é hipotética nessa fase, que não é uma fase de adoecimento, ela é uma reflexão necessária e ela é uma reflexão intimista. E eu acho que a pandemia convidou muita gente para essa reflexão, a partir do momento que trouxe o medo da morte para a porta de todo mundo, né? A gente está esquecendo já, né? Porque a gente está cansado dessa coisa do isolamento e tudo mais, então as pessoas já estão esquecendo. Dizem que o alpinista não morre na subida da montanha, ele morre na descida, né? Então nós estamos na descida da montanha e a gente continuaria tendo que refletir a respeito disso, mas eu vi muita gente. E eu puxo para o lado pessoal também, né? Eu também tive muito medo da morte nos primeiros meses da pandemia. Muito medo que os meus queridos, né, mais suscetíveis por ter
serem mais grupo de risco, morressem durante a pandemia. Então, isso fez naturalmente em mim, trouxe para mim a necessidade da reflexão, trouxe para mim a necessidade de conversas, trouxe para mim também ansiedade, medo, porque por mais que eu seja uma pessoa que fala o tempo todo sobre isso, você olhar para os seus e para você mesmo nem sempre é fácil. Existe uma médica chamada Jessica Zitter, que escreveu um livro que chama Extremes, que virou um documentário no Netflix, e esse documentário viralizou, muita gente viu, e no livro ela conta que ela mesma não tinha feito ainda as suas diretivas, porque ela não conseguia, né? Porque ela ainda não se sentia pronta para isso. Então, é uma reflexão, e se é uma reflexão longa, e se a gente demora para ficar pronto para isso, é preciso que esse tempo seja dado, né? E a maneira da gente, então, manifestar, né? Uma vez que a gente reflita, uma maneira da gente manifestar são esses documentos. E, Luciana, eu queria que você comentasse um pouco sobre essa parte introdutória e falasse um pouquinho mais aí a respeito desses documentos, para que a gente pudesse daí começar com os casinhos. Claro. Me escutam? Tá. Então, assim, uma coisa que eu acho que a Cláudia apontou muito bem, que a gente tem que pensar, é que planejar, e hoje, quando a gente fala em documentos de manifestação de vontade, eu me lembro que no ano passado, no Congresso Europeu de Cuidados Paliativos, que eu fui, eu estava passeando pelos pôsteres e percebi que quase não tinha trabalho sobre testamento vital, sobre diretivas antecipadas de vontade, e eu fiquei bastante incomodada, porque aqui no Brasil, de alguma forma, é o que a gente mais fala. E o que se tem feito hoje? Entendido, fora do Brasil, que o documento é só parte do processo, né? Do processo que se chama planejamento de cuidados. E que, então, eu posso sim documentar a minha vontade, mas mais importante do que escrever a minha vontade é eu passar por esse processo de pensar sobre a minha própria finitude. E aí a gente vai ter, né, toda a confusão terminológica sobre se chama testamento vital, se chama diretivas, como é que essa coisa funciona. E de alguma forma eu e Cláudia acabamos optando também, exatamente por ser um café paliativo, por fugir um pouco desse aspecto maçante, digamos assim, das terminologias. Mas o que a gente tem de importante em todo esse percurso? Quando a gente pensa em pegar um papel e escrever sobre as nossas vontades de fim de vida, nós estamos nos dando conta da nossa própria finitude. E talvez esse seja o maior desafio, né? Quando, no começo da pandemia, foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos sobre o aumento de testamentos vitais entre médicos. E o aumento foi estrondoso, o que não aconteceu na população em geral. Por quê? Porque os médicos que lidam diariamente com a morte, antes da pandemia, se achavam, né, não estavam tão, não se sentiam tão propensos a morrer, digamos assim. E aí, o que a gente vai ter é, com a pandemia da Covid-19, com vocês, profissionais de saúde na linha de frente, isso muda. Porque existe uma diferença entre pensar sobre a morte, entre lidar com a morte, entre ter X ou Y pacientes que morrem e pensar sobre a sua própria finitude, sobre a sua própria morte. E essa é a principal dificuldade que a gente tem em falar de documentos de manifestação de vontade. Porque ainda que o paciente pense, ainda que ele eventualmente já saiba, por exemplo, existem, né, pessoas que já dizem assim, nossa, isso eu não quero para mim, ou a forma como a minha mãe morreu, eu não gostaria. Mas entre eu pensar e eu escrever, vai uma longa distância. Porque parece, muitas vezes, eu já ouvi de algumas pessoas me dizendo, nossa, Luciana, escrever é muito mais forte do que pensar, porque é como se eu estivesse materializando a minha finitude. Então, esse é um desafio que a gente tem e que é um desafio cultural, não é só brasileiro.
né? É um desafio cultural, acho que do mundo ocidental como um todo. Recentemente, essas são as coisas boas da pandemia, eu participei de um DEF Café pelo Zoom com pessoas do mundo inteiro. Então, tinha gente da Ásia, tinha europeu, tinha alguns ingleses, e todo mundo estava dizendo a mesma coisa. É difícil falar sobre a morte no meu país, independente do país que as pessoas estavam. E aí foi interessante que eu fiz uma pergunta para uma médica do Reino Unido, que trabalhava num hospice, e ela falou, todo mundo acha que aqui é mais fácil, porque é o berço dos cuidados paliativos, porque a Cicely Saunders é daqui. Mas não, continua difícil. Então, tudo é uma questão de perspectiva. E eu acho que é nessa perspectiva que a gente precisa olhar para falar sobre esse tema no Brasil. O que a gente vivencia na prática hoje no Brasil? Pessoas que têm, e a Cláudia trouxe dados extremamente importantes, né? Que têm medo de morrer, mas que têm outros medos que não o medo de morrer. Só que a cultura brasileira, e aí sim é uma questão cultural nossa, que essa cultura familiarista, né? Essa coisa nossa latina, de almoço de domingo na casa da avó, com tio, todo mundo dando pitaco na nossa vida, isso dificulta muito a discussão sobre a autonomia, porque as pessoas em geral falam, não, mas se eu precisar, o meu pai resolve, o meu marido resolve, tem alguém da minha família que vai tomar essa decisão. E a gente esquece, muitas vezes, que quando eu tenho alguém da minha família que vai tomar uma decisão, pode ser que essa decisão não seja exatamente o que é melhor para mim. Vamos só fazer uma conexão que eu acho que é importante quando a gente pensa, por exemplo, na discussão de doação de órgãos no Brasil. Por que o Brasil é um dos países que menos, com maior índice de doação de órgãos no mundo? Algumas pesquisas mostram que quando os médicos vão abordar a família para perguntar se querem ou não, se autorizam a doação, os familiares são conservadores. E essa é uma característica da sociedade brasileira, o conservadorismo. O que significa isso na prática? Olha, se aquela pessoa nunca falou comigo sobre doação de órgãos, eu acho que é porque ela não queria. Eu prefiro conservar o status quo, a forma como a gente sempre teve. Então, quando a gente... E esse é o problema do fim de vida. Quando a gente não fala sobre o que a gente quer, o conservadorismo, o que nós no direito, e o problema do povo do direito é que a gente tem umas expressões em latim que a gente não consegue achar nada em português que substitua. Então, o status quo, ou seja, aquela prática que está engendrada no Brasil, é uma prática de distanásia. É uma prática de obstinação terapêutica. Esse é o conservadorismo. Essa mesma pesquisa que a Cláudia citou, da Kaiser Foundation com a The Economist, tem uma pergunta que, para mim, é muito característica do Brasil. Essa pesquisa da Kaiser Foundation foi feita com 4 países: Brasil, Estados Unidos, Itália e Japão. E uma dessas perguntas perguntou, para essas 4 culturas sobre o que é mais importante no fim da vida. Se você estiver em fim de vida, se estiver morrendo, o que é mais importante para você? O mais importante do americano: não arruinar financeiramente minha família. Eu não quero estar num leito de hospital, minha família gastando todo o dinheiro do mundo para algo que não vai reverter. A prioridade do brasileiro: fazer tudo quanto for possível para tentar reverter a situação. Então, é a história, do nosso fazer tudo. E hoje no Brasil, é muito engraçado que agora, um pouco antes, eu estava dando uma entrevista em que a repórter me fez uma pergunta, era uma entrevista bem de caixinhas, bem dogmática com os nomes, e ela falou assim: Luciana, você conhece alguém que seja contra a ortotanásia no Brasil? E aí eu falei com ela, olha, não, hoje, 2020, não. E eu acho muito difícil que alguém que realmente saiba o que é a ortotanásia, essa ideia, que a gente tem de reconhecer a finitude, e de não abreviar a vida e nem prolongar, eu acho muito difícil que alguém que efetivamente saiba o que seja contra. Se nós pensarmos sobre a perspectiva da dignidade da pessoa humana, da pessoalidade do sujeito. Qual é o maior problema que a gente tem no Brasil
para discutir, então, para pensar em chegar nessa folha de papel que está aqui e falar, vou escrever a minha vontade. Especialmente quando a gente não está doente, a gente sempre acha que vai ter o dia seguinte. Ah, comecei a fazer isso hoje, tá difícil, vou fazer amanhã, vou fazer depois de amanhã, e assim sucessivamente. E aí, de repente, vem a pandemia e diz, pode ser que não haja o dia seguinte. Né? Muitas pessoas descobriram que pode ser que não haja o dia seguinte com a pandemia. E que também não é o melhor cenário para a gente sair tomando decisão. Porque decisões tomadas em fases agudas, nós tendemos a não ser, a não decidir de forma livre e autônoma. E aí, para terminar essa minha primeira intervenção, eu me lembro, existe um texto muito famoso sobre testamento vital que se chama Enough, basta, a falência do testamento vital, que é um dos maiores críticos ao testamento vital. E ele chama exatamente de testamento vital, ele usa o termo living will. E ele vai dizer o seguinte, eu acho essa ideia desse documento uma porcaria, porque na prática as pessoas mudam de ideia. Então, do que adianta o sujeito escrever um documento se ele pode, no outro dia, decidir outra coisa? E para mim, esse é um artigo escrito, se eu não me engano, no começo dos anos 2000, muito antes da gente discutir testamento vital no Brasil. Para mim, o que esse autor não entende é que quando a gente pensa num pedaço de papel e na escrita dos nossos desejos, a gente precisa necessariamente nos lembrar que nós somos seres humanos e, portanto, somos seres mutáveis. Então, se o que eu escrevi no papel não corresponde mais ao que eu desejo, basta que eu faça um novo papel. E esse é o grande problema, porque é bom que a gente lembre que essa história de documento é produto dos Estados Unidos. O americano, ele é burocrático, e nós herdamos essa burocracia do americano. O que nós não podemos esquecer é que escrever as nossas vontades num papel não é um salvo-conduto para que a gente não pense mais sobre o nosso fim de vida. Não significa, ufa, agora eu estou livre, posso fingir que a morte não existe mais. O documento, ele é só uma fotografia de quem nós somos naquele momento. Eu costumo dizer que o documento é para ser a nossa voz quando a gente perder a nossa voz. Então, enquanto nós ainda tivermos voz, nós precisamos falar e refletir sobre as nossas vontades. Mas mais do que falar, refletir e documentar, a gente precisa conseguir sensibilizar os nossos familiares para as nossas vontades. Então, quando a gente pensa, né, do que as pessoas não gostaram, o que é pior do que morrer para muitas pessoas, pensem se vocês já fizeram essa pergunta dentro da casa de vocês. Você já chegou para o seu pai, para sua mãe, para o seu marido e falou, o que para você é pior do que morrer? Nós pensamos muito pouco sobre isso. E como a gente pensa muito pouco, a gente não lida com as sensações que a gente pode ter ao refletir sobre a nossa própria vontade. E aí, dentro do que eu estudo e do que eu acredito, eu entendo que ninguém, nem a pessoa que a gente mais ama, que está mais próxima do que nós, é melhor para decidir sobre a nossa própria vida do que nós mesmos. E o que acontece no Brasil hoje, assim como em vários países, é uma delegação da oportunidade de tomar decisões. Então, se eu me abstenho de tomar decisões sobre a minha vida, alguém vai tomar por mim. E a nossa luta, já há muito tempo, minha, da Cláudia e de muitas pessoas no Brasil, é para conseguir dar essa informação para os pacientes. É dizer para os pacientes que eles têm o direito de manifestar vontade. E de que vão ter pessoas que vão lutar por fazer, lutar pela possibilidade de execução dessas vontades, porque efetivamente não adianta só documentar. A gente precisa que esses documentos valham, né? Que as pessoas cumpram essas vontades. E esses eventos, Silvana, são extremamente importantes, porque a gente está aqui disseminando conhecimento. Né? A gente está aqui sensibilizando e mostrando para as pessoas que existe um caminho ético
existe um caminho jurídico e existe um caminho possível para que a gente consiga equacionar os interesses do cuidado do profissional de saúde com os interesses do paciente que deseja ser olhado como pessoa e não como uma patologia no fim de vida. E aí nós vamos discutir agora alguns casos para a gente pensar sobre como seria possível olhar para essa pessoa e não para a doença. Sabe, doutora Luciana, você falando isso, e eu recordo de uma paciente que atendi o ano passado, ela contratou nossos serviços de cuidadores, foi um enfermeiro para fazer avaliação, e ela me chamou no quarto e disse assim, olha, a minha família pensa que eu estou ficando doida, mas minha filha, eu tenho 83 anos, tem umas doenças aí que eu também nem quero saber direito como é, mas eu não consigo falar com as minhas filhas como é que eu quero morrer. Aí ela me colocou no quarto, abriu a porta do guarda-roupa, disse, ó, eu quero essa roupa, esse terço, eu quero que ele fique enroladinho aqui na minha mão. Ela deitou, aí disse, tire uma foto aí, por favor, porque eu sei que aqui em casa vai ficar todo mundo doido, e eu quero saber, eu quero ficar desse jeito, porque aí tem a história do texto, enfim. Aí eu também já separei a louça, aí foi dizendo tudo que tinha, eu disse, olha, a senhora precisa de um advogado para deixar isso. Deus me livre, minha filha, advogada aqui em casa, minhas filhas vão ficar enlouquecidas. Se você conseguir me enterrar com o meu tecinho e esta roupa, eu já estou feliz. Imagine só assim, a angústia dessa idosa com 83 anos, querendo conversar com a família, um assunto com extrema naturalidade, e as filhas todas, assim, apavoradas com a situação. Você falando e eu recordando desse caso. É porque a gente ainda tem, né, Silvana, essa ideia de que falar sobre a morte atrai, né? Então, quando essa senhorinha senta para falar com as filhas dela, mesmo já tendo uma fragilidade, né? Mesmo a gente já sabendo que a morte não é algo impossível para essa senhora, parece, eu costumo dizer, aí começa a ouvir essa boca para lá, não fala disso não, falar sobre morte atrai. E aí as pessoas não conseguem falar o que elas querem. Efetivamente, elas não conseguem ter essa abertura. E por isso, Silvana, o testamento vital aparece. Né? E, para mim, eu já ajudei pessoas, nem sei mais quantas pessoas no Brasil a fazerem testamento vital, e uma das coisas que mais me deixa perplexa é que a maior parte das pessoas me diz, eu não vou mostrar esse documento para minha família. E aí, do que adianta eu ter uma vontade manifestada se aquelas pessoas que vão ser as responsáveis por entregar para os médicos, por lutar pelas minhas vontades, não sabem? E por que as pessoas não contam? Porque elas não querem esse tipo de discussão. Só que aí, você deixa a batata quente na mão da doutora Silvana, né? Que também é uma coisa complexa. Estou com a foto da senhorinha, eu subi no Drive. Eu nem sei se ela vai continuar com os nossos cuidadores, eu não sei. Mas estou aqui com a foto da senhorinha, ela ainda está com os nossos serviços, de repente, se a família diz, ó, não quero mais, eu vou ter que ficar atenta para saber, porque senão eu não vou dormir direito achando que ela vem puxar a minha perna. Essa é uma situação coisa real. Super real, e eu acho que assim foi perfeito. Você não podia ter dado o exemplo melhor, porque é justamente isso que acontece, né? As filhas de muitos pacientes, eu falo as filhas porque é uma situação mais comum, né? Que as mulheres se envolvam no cuidado, né? Praticamente, grande parte dos cuidadores são e responsáveis pelo cuidado são as mulheres da família, né? Então, as filhas chamam a gente no cantinho e dizem assim, você não pode falar para ela que ela tem câncer, porque se ela souber que ela tem câncer, ela vai morrer mais rápido porque ela vai desistir. E aí você chega para falar com a senhorinha diz, você não fale para as minhas filhas que eu tenho câncer, porque se elas souberem que eu tenho câncer, elas vão se desesperar, né? E assim fica uma coisa que a gente chama em cuidado paliativo, que é o cerco do silêncio, né? Que é a incapacidade emocional mesmo de você começar a lidar com a finitude dos seus pais, dos seus entes queridos.
E porque passa por isso, não passa por nenhuma sacanagem na maioria das vezes. Claro que tudo é possível, né? Mas na maioria das vezes é o amor que está movendo isso, é um medo desesperado de perder a outra pessoa e que, principalmente, a culpa de que ela possa pensar que ao aceitar essa conversa sobre a morte, você desistiu de lutar pela vida dela. O que é um grande equívoco, é um grande equívoco. Porque sendo a morte parte inexorável do nosso ciclo de vida, né, é igual você estar grávida e não falar sobre o parto. Oi? Né? Não, vai nascer, de qualquer maneira vai nascer, não precisa conversar sobre isso. Vai acontecer, realmente, né? Você vai morrer conversando ou não sobre isso. Mas se você não discutir, vai acontecer a sua revelia. Vai acontecer de acordo com o que os outros acham que é melhor. E o mote que traz a tomada de decisão é a culpa. Então, a perspectiva de que eu me sinta culpado porque eu não fiz determinadas coisas é muito maior do que a perspectiva de que eu me sinta culpado de coisas que eu fiz, né? Eu, apesar de ter, às vezes, vontade de dizer, depois que uma determinada pessoa morre, sobre grande intervenção que foi solicitada assim, pela família, eu tenho vontade de, às vezes, dizer assim, adiantou alguma coisa? Adiantou alguma coisa fazer tudo isso? Não adiantou nada, a pessoa só sofreu mais. Mas a gente não diz. E por que a gente não diz? Não diz porque isso é problema meu. Esse é um problema meu. Eu tenho que lidar com a minha frustração de ver essas coisas acontecendo. E eu tenho que continuar do lado dessas famílias, eu tenho que continuar do lado desses pacientes, tentando encontrar brechas para que no meio dessa obstinação terapêutica, ainda assim eu consiga deixar essa pessoa mais confortável. Se não vai ter jeito da gente não levar ela para a UTI, se não vai ter jeito da gente não entubar ela, que ela esteja bem sedadinha, que ela esteja bem confortável ali e não sofra nesse processo, né? Porque também virar as costas quando as coisas não acontecem do jeito que eu acho que elas têm que acontecer, não é papel do profissional da saúde. O nosso papel é promover que essas coisas passem por discussões melhores e não cheguem nesse ponto. Mas se chegarem, a gente tem que fazer o nosso melhor, né? Então, eu acho que o que a Luciana falou é muito importante e uma coisa que eu acho que precisa ser dita, né? Quando a gente vai conversar com uma pessoa sobre as vontades dela a respeito dos cuidados de fim de vida e como ela gostaria de morrer, como, por exemplo, essa senhorinha que você citou exemplarmente, né? Não caberia a você dizer assim, não, mas o tercinho ficaria melhor desse outro jeito. Não, ao invés de você botar uma camisa branca, eu acho que você ficaria melhor de preto no seu próprio funeral, né? Não é seu, não é seu, é dele. Ele tem que ter o direito de exercer, né, essa autonomia de dizer como eu quero ficar, né? E uma maneira boa da gente fazer isso, e que eu já usei com algumas mães e pais e tal, que realmente não conseguiam fazer uma conversa com seus filhos que trouxesse tristeza para eles, porque é isso, né? Você traz uma conversa que vai encher os olhos de lágrima do seu filho e às vezes você emocionalmente não dá conta disso. É gravar. Vamos gravar então um vídeo? Vamos gravar uma mensagem sua para a hora que precisar dizer que você não consegue dizer, daí essa mensagem vai falar por você, né? Eu tive no Pérola Byton, um hospital aqui em São Paulo que eu iniciei a minha trajetória mais forte com cuidados paliativos, uma carta enorme, cheia de vontades, mas era uma carta assim, escrita sem nenhuma orientação por ninguém. Ela tinha guardado essa carta e ela tinha contado para um técnico de enfermagem apenas que quando ela ficasse inconsciente, que pegasse essa carta e entregasse para a filha. Uma dó, né? Porque a conversa podia ter sido muito mais rica, mas houve, de certa maneira, esse cuidado. E nesta carta ela dizia coisas como, por exemplo, prazer, Chiquinho. Oi, Chiquinho. Tenho duas aqui tentando participar do assunto e eu afastando. Pois é. E essa carta dizia, por exemplo, que ela não queria ser cuidada por técnicos homens, que no cuidado do fim da vida dela, ela não queria que o corpo dela fosse, nem depois de morta, visto e cuidado por profissionais do sexo masculino. Quando que isso passaria pela nossa cabeça?
Nunca. Poderia até passar pela minha cabeça de uma pessoa muito tímida, que antes da sua morte, que isso fosse, né, um cuidado que nós deveríamos ter como equipe, mas depois da morte, talvez eu não tivesse essa atenção, né? E tudo isso faz parte desse contexto, né? Tudo isso faz parte desse contexto. E isso era um valor, né? E eu acho que é isso que a gente, né? É um valor para ela. E tudo bem, porque a gente poderia dizer, mas ela já está morta. Ou o que a gente ouve muito, mas ele já está em coma, ou ele já está sedado. Então, por que que eu vou cumprir a vontade da pessoa se, entre aspas, ela não está mais aqui? Isso tem a ver, né, com respeito à pessoa. Se você, e aí nós temos uma questão de crença, né? Se você acredita que ela não está mais aqui, pelo menos tenha um respeito à história dessa pessoa, né? A quem ela foi. E eu gosto bastante de, quando a gente está discutindo essa questão de obstinação terapêutica, usar 2 conceitos sobre vida que eu acho que ajudam a gente nessa situação. Nós estamos muito acostumados a lidar com a vida biológica, né? E aí a morte encefálica ou a parada cardiorrespiratória, ela é simplesmente a falência dessa vida biológica. Mas nós esquecemos que existe uma vida biográfica que não necessariamente acompanha esse ritmo da biologia. E nós, muitas vezes, deixamos a biografia de lado em prol dessa biologia que nos ensinaram, e eu me lembro muito do livro do Atul Gawande, o Mortais, quando o Gawande começa dizendo: me ensinaram muita coisa na faculdade de medicina, mas a mortalidade não é uma delas. Então, se nós não ensinamos, né, se vocês não aprendem que o paciente morre, que a vida biológica acaba, a gente vai estar sempre nessa obstinação terapêutica, esquecendo de olhar para a biografia do paciente. Então, eu acho que o grande desafio que a gente tem no mundo, não é só no Brasil, é de conseguir olhar o paciente como um sujeito único, né? Como uma pessoa que é diagnóstico e história, né? Corpo e alma, biografia e biologia. Ele é único, não é possível a gente fatiar o paciente. Cada vez mais. É um desafio. Cada vez mais eu fico encantada com as possibilidades de pensar que os cuidados paliativos eles trazem. Não pensar em morte, mas pensar em vida. Eu estou lendo aqui, a gente está transmitindo simultaneamente pelo canal do YouTube, tem, eu acho que umas 20 pessoas, não estou vendo aqui, 15, enfim. Algumas mandam mensagens, eu vou passar depois para vocês. E estou vendo aqui que nos mandaram uma mensagem da seguinte forma: certa vez pensei em fazer uma playlist para o dia do meu velório, mas foi muito reprovado por amigos e familiares. E depois disso, eu fiquei pensando com relação ao cuidado que a gente deve ter com esses rituais finais para com quem fica. Então, perceba que há um transitar por essas dimensões, família, as nossas crenças, nossa condição de falar sobre o assunto, o fato da finitude é muito desafiador, mas, por outro lado, é muito enriquecedor. Eu acho que é muito vida, é muito você dizer assim, a minha finitude, ela faz parte da minha vida e me traz vivacidade. Então, vamos resolver agora, enquanto eu tenho consciência, para não ficar como essa velhinha tadinha, que pegou uma desconhecida e eu tenho uma foto no meu drive, né? Enfim, e ela com as filhas no quarto ao lado e não pôde falar. Outra série, a Maria aqui falando que infelizmente infelizmente vou precisar sair, maravilhosa reunião, gratidão enorme a vocês, espero que fique gravado. Sim, ficará gravado no canal lá do YouTube. Vamos lá para os casos, Cláudia? Vamos para os casos. Essa coisa da playlist, né? Eu já fiz uma playlist, né? Mas depois a playlist foi crescendo, porque eu pensei assim, existe uma grande chance de eu ficar inconsciente, talvez em alguma circunstância, não morra direto, né? Então, essa playlist deixou de ser a playlist do velório e passou a ser a playlist das músicas que eu gostaria de ouvir
num estado de inconsciência, alguma coisa assim, porque música é, para mim, uma parte fundamental da minha vida, mas realmente nem todo mundo sabe disso, né? Então, vamos para os casos. Não esquecer, vamos informar sim o Telegram, desculpe, vamos informar sim o Telegram, viu, gente? Depois a gente coloca lá nas mensagens e eu envio para todos os contatos que estão no nosso mail. Então, o primeiro caso, né, a gente vai começar pelo final, pegando esse link da Luciana, né, da vida biográfica e da vida biológica, né? Esse é um resumo da vida biológica do seu José. É um nome fictício, mas de uma história real de um paciente que eu acompanhei, né? Então, na vida biológica do seu José, na véspera do ano novo, de 2018 para 2019, né, ele estava voltando de um almoço com a família e ele morava numa casa onde tinha uma escada que subia de um térreo, assim, de um hall para a entrada própria da casa, que era uma escada sem proteção, sem corrimão aqui do lado, né? E lá em cima, nos últimos degraus da escada, ele se desequilibra e cai dessa escada para, né, desse vão que não tinha proteção. Era um andar apenas, não era uma altura tão grande, mas ele cai e bate com a cabeça num vaso de flores, né? Tem uma fratura muito feia, com exposição do cérebro, perda de tecido cerebral nessa queda. Imediatamente inicia convulsões e ele é atendido pelo SAMU, levado para o hospital e passa por 3 neurocirurgias, tem uma internação de mais de 3 meses, o tempo todo dependente de aparelhos para respirar por ele e o tempo todo sem nenhuma melhora do nível de consciência que ele tinha em relação ao estado em que ele desenvolveu já nas primeiras semanas, não teve muitas mudanças. Não é inesperada essa evolução, né? Quem trabalha na área da saúde sabe que existem certos preditores, né? Certas escalas, certos questionários que a gente preenche quando um paciente chega depois de um trauma craniano, que nos dá qual é a probabilidade dessa pessoa de ter alguma melhora, né? E aí vem uma discussão em relação também de um outro livro, né, que chama Think Fast and Slow, né, Pensamento Rápido e Lento, né, que é uma tendência das pessoas por mais que a probabilidade de que um desfecho seja ruim, seguir acreditando que ela vai ser a eleita para o desfecho positivo, né? Então, 99% dos casos morrem nessa condição. Mas eu vou ser o 1% que não vai acontecer, né? Então, essa incapacidade, né, de olhar para um desfecho e realmente entender que provavelmente é isso mesmo que vai acontecer com você e a partir disso tomar as decisões em cima disso, é também uma coisa muito, muito cultural nossa, né? E aí, esse paciente, um ano depois, né, na véspera, então, do ano novo de 2019, que eu estava cuidando dele, desde que ele chegou nesse hospital de retaguarda, onde ele foi cuidado, ele seguia com traqueostomia, né, já não precisava de um aparelho para mantê-lo vivo, mas ele não conseguia respirar sem o furinho, né, para quem não é da área da saúde, sem o furinho na traqueia que permitisse que o ar entrasse, com gastrostomia, ou seja, se alimentando apenas através de um buraquinho que levava comida direto para dentro do estômago. Nunca voltou para casa, vivia internado num hospital de retaguarda, né? E com nível de consciência mínima, ou seja, reagia à dor, reagia a estímulos visuais, tinha poucas reações, mas nunca voltou a ter uma interação compreensível com a família que dissesse para a gente que essa vida ela tinha uma finalidade, né, de manter essa família
realmente da maneira como eles imaginavam que ela pudesse ficar. Quem que era o seu José, né? Então, isso é vida biológica, né, gente? Isso que a Luciana falou. Isso aqui é um resumo da vida biológica do seu José. O que é a vida biográfica dele? O seu José era um matuto. Não sei se vocês entendem esse termo, né? Ele era casado, tinha 2 filhos homens e ele era um cara que gostava do mato, né? Ele gostava de plantar flor na casa dele, de criar passarinho, ele gostava de ter uma horta e ele gostava de ir para o mato, ele gostava de ir para buscar ervas diferentes, para fazer chás diferentes, ele gostava muito de ir com os amigos pescar. A vida dele era muito na natureza. Ele trabalhou como empreiteiro de obra durante uma fase da vida dele, pôde se aposentar, e uma vez aposentado, era só isso que interessava para ele, a natureza. Não gostava de muita aglomeração, não gostava de muita gente, não gostava de churrasco, ele gostava da solidão e da natureza. Este homem, um pouco antes, em novembro mais ou menos, me contou a esposa dele, em novembro mais ou menos antes do acidente, ele tinha caído de bicicleta. Ele tinha caído de bicicleta e ele tinha se machucado bastante, assim, a ponto dela dizer, não, vamos para o hospital, você bateu a cabeça. E ele disse claramente para ela, eu não quero ir para o hospital. Eu não quero ir para o hospital. O que não puder ser tratado aqui em casa, não me interessa tratar. Um pouco antes ainda desse acidente que levou ele para esse estado de saúde, ele tinha visitado, ele era de São Paulo, ele tinha visitado uma irmã em Minas Gerais. Essa irmã tinha uma demência da doença de Alzheimer e estava numa fase bem adiantada dessa demência. E estava acamada e já não podia mais responder a nada do que era perguntado para ela. E ele, nessa ocasião, olhou para a irmã e olhou para a esposa e falou assim, eu nunca iria querer viver desse jeito. Como que eu soube dessas coisas, né? Como que eu soube dessas coisas? Por quê? Porque a partir do momento que eu conheci este homem e eu vi o tanto de complicações clínicas que ele tinha e tão pouca qualidade de vida que ele tinha, eu comecei a querer ouvir a voz dele nesse processo. Eu comecei a querer ouvir o que o seu José diria se ele estivesse olhando para ele naquela condição, se ele diria ok, né, vida para mim está valendo, não importa a condição, ou se vida para ele era alguma outra coisa, né? E nesse processo de construção dessa vida biográfica do seu José, nesse processo de rememoração feito pela família de como ele era, o que ele fazia, eles mesmos trouxeram ele para essa roda de conversa, para que a gente pudesse discutir, a partir daquele momento, já tinha 1 ano, né, de evolução, e ele não tinha tido nenhuma melhora razoável, a partir daquele momento, quais seriam os planos que nós teríamos para os cuidados dele, incluindo ele nessa conversa como se ele estivesse ali através dessa vida biográfica dele. E isso foi possível, né? Então, nós fizemos aqui uma discussão de um planejamento terapêutico, né, antecipado, ou seja, para o que viria no futuro, né? Não era uma diretiva, porque não foi feita com o próprio seu José, ele estava virtualmente nessa discussão, né? Mas foi feito um planejamento de cuidado, e isso permitiu que, mais tarde, quando ele desenvolvesse complicações, ele pudesse ser poupado, talvez de uma transferência para um hospital maior, para uma hemodiálise ou para alguma outra coisa. Então, eu fiquei de contar o caso e contextualizar o que aconteceu, né? E eu queria perguntar para a Luciana, Luciana, como é que essa história podia ter sido diferente? E se a gente fez certo lá no final das contas? Bom, essa história podia ter sido diferente se o senhor José tivesse deixado um documento de manifestação de vontade. Porque é muito interessante, né, Cláudia? A doença do seu José, o estado clínico dele, não foi uma doença crônica
na perspectiva de que ele estava lúcido durante a cronicidade da doença. É diferente da doença oncológica, né, que muitas vezes o paciente passa por toda a doença lúcido e aí um belo dia ele decide manifestar a vontade. Essas situações clínicas traumáticas, né, que uma situação aguda deixa o paciente durante muito tempo acamado, são situações, e é muito interessante que são casos como o do senhor José, que em geral chegam ao Poder Judiciário ao redor do mundo. Né? Não é o caso do paciente oncológico, é o caso do paciente do senhor José, que está acamado há 1 ano, há 2 anos, há 3 anos, e que eventualmente a gente tem um choque, digamos assim, de interesses entre os familiares. Sorte desse caso é que me parece que esse conflito não existia, né? E a esposa foi capaz de contar realmente quem era o seu José. Acontece que nem sempre isso é possível, porque existe um conflito entre a família, porque a gente tem... às vezes o seu José nunca, né, poderia não ter dito nada disso e as pessoas simplesmente dizerem, eu não sei como é que ele gostaria. Se ele não tivesse a irmã dele com Alzheimer, enfim, nada disso, né? A gente poderia não saber. Então, qual seria a melhor forma, inclusive, de tentar evitar essa longa internação? Se o senhor José já tivesse um documento de manifestação prévia em que ele dissesse quais eram os parâmetros dele de vida boa a ser vivida, né? Ou de vida boa a ser tratada, a ser cuidada. Então, ele poderia dizer, olha, eu quero que se faça tudo até o momento em que vocês sabem que é irreversível, mas eu não quero que vocês fiquem usando suporte artificial de vida para mim. E aí você ganharia um tempo, que é esse tempo de construir a biografia dele com base num terceiro. Que bom que deu certo, mas a gente sabe que nem sempre dá. E é muito interessante que, com o passar dos anos nos Estados Unidos, o testamento vital surgiu na década de 60 e foi legalizado nos Estados Unidos em 1990. Quando a gente estuda, a minha tese de doutorado foi estudando os modelos que existem em alguns estados norte-americanos e na Espanha. Quando a gente estuda os modelos, a gente percebe que, com o passar do tempo, o testamento vital deixou de ser aquele documento absolutamente prescritivo, em que o seu José diria, eu não quero traqueostomia, eu não quero gastrostomia, eu não quero ficar internado X ou Y, e passou a ser um documento que a primeira coisa dele é quem é o seu José. A gente começa um documento de manifestação de vontade com um título parecido com Valores e Desejos, ou Minha Biografia, em que o senhor José vai contar para a doutora Cláudia quem é ele. E aí, se a doutora Cláudia tiver esse documento em mãos e a situação clínica não tiver prescrita lá no rol de tratamentos que ele aceitou ou não, ela tem a fotografia do senhor José ou a biografia do senhor José para conseguir tomar decisões clínicas mais adequadas a quem o senhor José era. É bom lembrar, e acho que isso é muito importante a gente dizer, que só a documentação não resolve. Porque se o seu José tivesse um documento e, por exemplo, a esposa dele não tivesse entregado, não tinha jeito da gente descobrir. Ou se ele tivesse um documento e a esposa dele, mesmo tendo entregue, tivesse dito para a doutora Cláudia, eu não quero que você cumpra a vontade dele, eu quero que você obstine a terapêutica, senão eu vou te processar, eu vou chamar a polícia, eu vou fazer um boletim de ocorrência, etc. A gente também teria muitas dificuldades. Então, o ideal é que a gente consiga efetivamente ter isso que você teve, né, Cláudia? Mesmo sem a manifestação de vontade dele expressa, você conseguiu reconstruir quem era o seu José e conseguiu, junto com a família, entender quais seriam os procedimentos que melhor se aplicavam aos desejos dele. Infelizmente, não é sempre assim. Eu tenho uma dúvida, na verdade, eu tenho uma dúvida e uma curiosidade. A dúvida é a seguinte: eu vejo como o meu trabalho, ele
deixa-me muito em contato com essa realidade de paliativos, né, no tocante ao cuidado. Eu vejo o acompanhamento no hospital, vejo o desejo manifestado da família e do paciente de ir para casa, mas vejo um impasse burocrático em relação a isso, principalmente no que se refere à utilização da morfina. Não sei como é que está essa situação, não sei legalmente falando até onde é possível, mas eu percebo que existe ainda esse impasse, essa dificuldade de se cumprir o desejo do paciente que quer o seu fim de vida em casa, junto do leito familiar, dos parentes, enfim, por conta dessa dificuldade de manuseio não é nem de manuseio, dificuldade de conseguir a utilização da morfina para nesses casos de fim de vida mesmo. E isso é uma dúvida. A curiosidade é que eu fico pensando aqui no México. Será que no México, por aparentemente, né, ter uma relação diferente da morte, né, Dia de Finados lá é uma festa. Será que cuidados paliativos lá é um pouco mais presente até, ou não, ou aquilo ali é tudo, não fake news, mas é mais a alegoria mesmo, né? Essa questão aí da morte. Mas, assim, voltando à primeira, que seria a dúvida, é isso, em relação à utilização de medicamentos, a burocracia e a legalidade do fim de vida em domicílio. Tá. Não existe nenhum impeditivo legal, e a Luciana pode me corrigir, né? Não existe nenhum impeditivo legal para o uso das medicações necessárias para o paciente ficar confortável no seu domicílio, né? Não existe nenhum impeditivo. O que nós precisamos normalmente para conduzir a fase final de vida é muito pouco, né? Mas são, na maioria das vezes, medicamentos psicoativos, porque os principais sofrimentos da fase final de vida vão ser agitação, vão ser sofrimento existencial, né? Angústia, falta de ar e dor, né? Então, esses são os sintomas que mais frequentemente a gente precisa aliviar em equipe multidisciplinar, no domicílio ou no hospital, para permitir que uma pessoa tenha um final de vida confortável. Morrer no domicílio traz consigo o desafio de conseguir fazer isso com a mesma maestria que fazemos dentro do hospital, né? Com os benefícios de estar em casa, mas também com os recursos necessários. E aí a gente empaca, né? Não numa questão legal, mas numa questão de protocolos mesmo, né? De organização dos serviços. Porque no ambiente do SUS, salvo raras exceções e louváveis exceções que existem ao longo do território nacional, nós praticamente não temos assistência domiciliar que dê conta dessa fase final de vida no domicílio. Por quê? Porque a regulamentação no nosso país diz que infusões parenterais, infusões subcutâneas, infusões venosas, precisam ser feitas com a supervisão de um profissional da enfermagem. E aí é que começa o problema. Não é que seja ilegal fazer, é que você não tem o profissional da enfermagem para ficar lá supervisionando esta infusão. Ou indo lá periodicamente fazer a injeçãozinha que é necessário. Porque uma das coisas que o paciente perde na sua fase final de vida é a capacidade de deglutir, de tomar comprimidos, né? E a partir do momento que ele perde essa capacidade, ele continua precisando ser medicado, eu vou ter que fazer isso de forma injetável. Esse injetável vai ser, na maioria das vezes, em cuidados paliativos, por uma via que chama-se hipodermóclise, que é a infusão dessas medicações no subcutâneo dessa pessoa, ou vai ser feito pela veia, caso ele tenha aí um dispositivo, muitos pacientes oncológicos, por exemplo, têm dispositivos já implantados que podem continuar sendo utilizados. Então, como que você faz com que a medicação necessária chegue na casa do paciente e exista alguém que aplique essa medicação? Ou com dinheiro,
né? E aí a gente está falando de atendimento bancado por convênio ou particular, e não é barato, é bem caro, né? Ou então você, no ambiente do SUS, fica realmente muito, muito, muito restrito. Há, inclusive, que se dizer que os protocolos de cuidado de fim de vida, eles são pensados, na sua maioria, para o paciente que está morrendo dentro do hospital. O paciente que está morrendo no domicílio, ele é muito desassistido por esses protocolos. Falta a percepção de que tipo de medicamento você conseguiria usar. Como que você conseguiria se não fosse injetável? Será que dá para fazer morfina de supositório? Dá para fazer morfina de supositório. Será que dá para você fazer uma sedação num paciente que não seja com uma medicação que dura 4 horas e consiga fazer com uma medicação que dura 12 horas? Porque daí o enfermeiro pode ir lá 2 vezes no dia, ao invés de ter que estar lá permanentemente? Dá para fazer. Mas não tem nos protocolos, porque os protocolos são pensados com a disponibilidade que o hospital dá. Então, a resposta é, se existe em algum estado essa dificuldade de colocar morfina, midazolam, Pliquetil, seja lá o que for necessário dentro da casa do paciente, é uma dificuldade burocrática que não é determinada pela lei, não é determinada pela regulamentação disso, é determinada pelos burocratas. E na maioria das vezes, pelas pessoas que têm medo de fazer isso, porque elas não conhecem como faz. A partir do momento que o conhecimento de cuidado paliativo se integra, principalmente na atenção primária, a gente vai ter uma mudança bastante grande disso. Essa questão que você falou dos mexicanos, eu já conversei sobre isso numa aula, acho que faz uma semana, foi até engraçado. Porque, na realidade, eles têm a mesma relação nossa com a morte, eles são tão latinos quanto nós, né? Isso. A relação deles é com o depois da morte, né? O depois da morte é uma celebração dessa pessoa que já partiu, né? Mas até ela partir, eles são tão reticentes ou resistentes ou têm as mesmas dificuldades que a gente. No México, a qualidade de morte não é tão melhor assim do que a nossa. Não sei se a Luciana tem alguma coisa. Obrigada. Tem uma pergunta aqui que eu acho que é para a doutora Luciana. E na pediatria, foi a Lenira Maximiano que fez. E na pediatria, pensando em adolescentes abaixo de 18 anos, existe a possibilidade de testamento vital a partir de uma certa idade? Eu só vou complementar um pouco uma coisa que a Cláudia falou, Silvana, Sim. que assim, vocês da área da saúde têm muito esse apego com a lei, né? O que a lei diz? O que o poder legislativo diz? E a gente precisa lembrar que existem 2 formas de regulamentação de saúde. Eu posso regulamentar a saúde pela lei, poder legislativo, ou eu posso fazer algumas regulamentações via poder executivo, com a formulação de políticas públicas. Então, especificamente em relação ao controle de sintoma, não faz o menor sentido eu pensar em ter uma lei que diga que eu possa dar a droga X, Y ou Z apenas no hospital ou só em casa. O que a gente precisa para propiciar esse atendimento em home care é uma política pública efetiva que trate sobre essas questões. Então, a gente sai da esfera do poder legislativo e efetivamente entra na esfera do poder executivo, que é tão ou mais complicado quanto o poder legislativo. Lenira, a sua pergunta é muito interessante, porque é um tema, né? A gente entendo eu que você deve ser pediatra, deve trabalhar com crianças, e eu escuto essa pergunta, acho que de todos os pediatras que trabalham com cuidados paliativos. Nós não temos, e aí sim, quando a gente fala do testamento vital, nós estamos falando de um documento que ou que precisa ter algum tipo de baliza jurídica. E a gente não tem uma lei específica e, portanto, ele vai seguir as normas que já existem. E o testamento vital, do ponto de vista jurídico, ele é classificado como um negócio jurídico previsto no Código Civil Brasileiro. E o Código Civil Brasileiro diz que só podem fazer negócios jurídicos aqueles que são capazes, juridicamente capazes. E são juridicamente capazes os maiores de 18 anos. Então, para falar de um menor de 18 anos que possa fazer um documento desse, nós precisaríamos de uma lei específica que mudasse esse parâmetro etário. Diferente, e aqui é importante,
Isso não significa que nós não vamos ouvir o paciente, né, adolescente, por exemplo. Ele não pode fazer um documento, esse documento não tem valor jurídico, o documento, mas a vontade dele tem valor jurídico. O Estatuto da Criança e do Adolescente já diz isso para gente, e algumas normas internacionais. Então, existe uma diferença entre essas duas coisas. Por exemplo, pacientes oncológicos, e a gente usa muito isso, né, no cuidado paliativo oncológico, pediátrico, a gente ouve os adolescentes, e aí o critério não é de idade, não é acima de que idade eu vou escutar. O critério é de capacidade para consentir, do discernimento daquele paciente. Então, a gente tem casos de pacientes com 10 anos de idade que estão absolutamente conscientes do que está acontecendo e conseguem manifestar a sua própria vontade. E nós vamos ter casos de pacientes um pouco mais velhos que não conseguirão por causa da situação dele. Então, o testamento vital não seria possível hoje no Brasil, com a questão, né, pensando em documento propriamente dito, mas a gente precisa e deve, já tem amparo jurídico para ouvir e colocar o paciente pediátrico a participar dessa conversa. Obrigada, acho pelo esclarecimento. a gente vai pegar esse gancho, né, da capacidade justamente para falar do outro caso, né? Nós buscamos trazer um pool de casos que olha para situações diferentes, onde o testamento vital poderia ou não estar presente, e para que nos preparemos, né? No caso da demência, existem duas discussões, né? A primeira discussão é a de como acontece a demência, né? Existe uma dificuldade na sociedade, até dentro dos profissionais da área da saúde, de entender que a demência na doença de Alzheimer, ela é uma doença fatal, né? Ninguém diz assim, de que morreu a dona Ana, né, aqui de 82 anos, que tinha Alzheimer há 11 anos. De que ela morreu? Ela morreu de pneumonia, ela morreu de complicação de uma fratura no fêmur, ela morreu de AVC. Ninguém diz que ela morreu de demência, mas ela morreu de demência. Ela morreu da doença de Alzheimer. Então, é uma doença progressiva que leva inexoravelmente à morte, diferente de outras demências. A demência de Alzheimer, que é a mais frequente, ela é uma doença fatal. Ela é uma doença que vai promover uma neurodegeneração tal que vai acabar, inclusive, degenerando o centro respiratório, os centros que comandam as nossas funções vitais, sendo bem simplista e bem grosseira nesse sentido, né? Então, da mesma maneira que outras doenças, à medida que a demência de Alzheimer vai progredindo, a gente vai tendo uma perda de funcionalidade, né, cada vez maior, e nós precisamos refletir sobre essa possibilidade também, quando nós estamos vislumbrando. O caso da dona Ana, ela tinha 82 anos quando eu a conheci, também é um caso verdadeiro, né? Também internada num hospital de retaguarda, caquética, para quem não é da área da saúde, significa extremamente emagrecida, né? Essa não é a foto dela, obviamente, essa é uma foto ilustrativa, mas ela pesava 36 quilos, né? Era alimentada através de um buraquinho no estômago, porque num determinado momento em que o quadro demencial dela fez com que ela parasse de deglutir, ao invés de ter sido respeitado isso, que essa é uma etapa da demência que antecede a morte e que previne que essa pessoa viva os horrores das próximas etapas da demência, porque ela vai parar de comer e ela vai morrer, e não vai viver as próximas etapas da demência, que é ficar com 36 quilos, apesar de ter um buraquinho no estômago para nutri-la. Por que ela ficou com 36 quilos? Porque não estão dando a comida pelo buraquinho? Não, porque mesmo dando a comida pelo buraquinho, a pessoa vai perder peso, porque ela já não consegue mais produzir massa muscular, nem gordura, nem nada.
ela está internada numa clínica, né, no hospital de retaguarda, e com um nível de consciência mínimo, o paciente chega num ponto em que ele não consegue mais ter nenhum tipo de vida de relação. Então, ela só chegou nesse ponto, nesse estágio de progressão da demência, porque lá atrás, né, todas as pneumonias dela foram tratadas. Quando ela parou de se alimentar, foi colocado um tubo no estômago dela. Quando ela parou de respirar bem, ela foi colocado um oxigênio no nariz dela, sem dar a ela a oportunidade de encerrar esse ciclo que talvez não fosse digno. Só que, mais uma vez, né, se nós esperarmos que a demência comece, se nós acreditarmos naquela probabilidade que nós não vamos ser o idoso que vai desenvolver demência, não, isso não vai acontecer comigo, mas acontecer, como é que fica, Luciana? Dá para fazer depois que ficar com o diagnóstico? Então, a discussão da demência é uma discussão extremamente complexa, mas basicamente, acho que a resposta é, primeiro, não. A priori, depois que o paciente está demenciado, ele não tem mais condições de manifestar a vontade livre e autonomamente. A discussão que existe na literatura mundial é no paciente recém-diagnosticado com demência e ainda sem muitos sintomas. E aí essa realmente é uma discussão interessante, porque a literatura ao redor do mundo nós vamos ter médicos, né, geriatras e neurologistas defendendo que sim poderia ou que não poderia. Agora, pensando especificamente na dona Ana, a gente precisa, né, Cláudia, entender, eu acho que lidar com a dona Ana é lidar com a história da doença, né? Como você falou, ela parou de comer sozinha. Então, nós precisávamos ter feito a gastrostomia, né? Até onde? Aí é a história do suporte artificial de vida, ou do limite. Até onde ir? O caso da dona Ana me lembra muito um caso de uma espanhola que se chamava Guilhermina Frenich. É um caso do ano passado. A dona Guilhermina tinha 79 anos, com Alzheimer também, e a mãe dela tinha Alzheimer. E ela cuidou da mãe até a mãe morrer. E aí a Guilhermina foi, a pedido dela, quando ela piorou, quando ela precisou de cuidados mais intensivos, os filhos colocaram ela numa ILPI. E nessa ILPI, um belo dia, ela parou de se alimentar sozinha. E a ILPI chamou os dois filhos e pediu para os dois filhos assinarem um documento autorizando o suporte artificial, passar sonda para alimentar. E eu vi que tem alguém aqui, né, que está aqui no chat, alguém está falando que está terminando um mestrado nessa discussão de nutrição. Os filhos disseram para a ILPI, não, nós não vamos autorizar, a gente já sabia que isso aconteceria, a mamãe viu a mãe dela passando por isso, mas vejam, na Espanha, um país em que a gente tem lei sobre testamento vital desde 2002, esse caso é do ano passado, ela passou pela mãe com Alzheimer e mesmo assim, antes do diagnóstico dela, mesmo assim ela não manifestou vontade. Então, para a gente ver como é que essa questão de escrever realmente é uma dificuldade. E aí, na hora que os filhos disseram, nós não vamos autorizar, a ILPI judicializou o caso e pediu uma autorização judicial para passar sonda. E conseguiu a autorização judicial. E conseguiu. E aí, os dois filhos foram até a Sociedade Espanhola de Geriatria e pediram que a Sociedade Espanhola de Geriatria se posicionasse sobre o caso. E a Sociedade Espanhola de Geriatria se posicionou, trazendo todos os estudos que a gente conhece, dizendo não existe indicação nesse caso. Demência avançada faz parte do processo que a pessoa pare de comer. Ela acabou morrendo um pouquinho depois desse posicionamento da Sociedade Espanhola de Geriatria, morrendo com sonda, né, ainda sondada, porque a autorização judicial era para sondar. E esse caso foi um caso emblemático na Espanha, recentíssimo, porque ele é do ano passado, e que mostra como que nem sempre, né, só a manifestação de vontade, ou nem sempre
a vontade até da família, e nesse caso os filhos estavam, digamos, na mesma página do que a medicina, nem sempre isso só resolve. A gente precisa capacitar os profissionais também para lidar com essas situações e para saber qual é o limite de intervenção. Essa é uma discussão muito delicada, né? A respeito da nutrição na demência avançada. Basicamente, é essa a principal discussão, mas não é apenas essa, né? Então, quando a gente fala a respeito de você refletir sobre situações que você não considera digno, uma dessas situações é a situação em que você fica nessa trajetória da demência avançada, né? Então, existe uma escalinha, né, que chama FAST, né, F-A-S-T. Nessa escalinha, a demência ela vai progredindo, né, de acordo com os numerozinhos, né, até 7, e algumas letrinhas do lado, e cada fase fala ali quais são as perdas, né? Então, é um exercício interessante você olhar para essa escala e dizer assim, até onde nessa escala eu consideraria a minha vida digna? Quando eu não estiver mais fazendo cocô no lugar certo, eu estou considerando ela digna? Quando eu não conseguir mais comer por boca e eu precisar, eu vou aceitar receber nutrição por outra via, né? E é diferente, não é uma receita de bolo, né? Porque aquilo que vale na demência, por exemplo, não vale na esclerose lateral amiotrófica. Na esclerose lateral amiotrófica, são situações onde você sabe que a gastrostomia pode ter um benefício se a pessoa quiser isso, né? Enquanto que nos quadros de demência, além de ser uma agressão, né, não traz um benefício real. O caso da dona Ana é a prova disso, né? Ela pesava 36 quilos, apesar da gastrostomia, né? E como esse estômago já não dava mais conta, também tinha broncoaspiração, também tinha pneumonias aspirativas, que é o que todo mundo acha que vai evitar passando uma gastrostomia. A gente já está bem avançado no horário, então só esse último caso aqui, eu não vou entrar em muitos detalhes dele, né? Mas Peço até desculpas a vocês, perdão, por não ter avisado às 8h30, mas eu estou tão empolgada que eu fui deixando. Não tem problema, a gente é empolgada. A gente também, esse é o problema, a gente também não tem limite. Então, esse é o último caso, né? A Helena é uma outra situação, né? Então, nós falamos de um evento agudo numa pessoa não doente, nós falamos em uma pessoa que, no adoecimento, perde a capacidade de manifestação, pelo menos legal, das suas vontades, né? E aqui a gente tem uma paciente que está consciente nesse processo. Ela está vivenciando o agravamento da doença, né? Também é uma outra coisa que a gente tem que pôr na nossa cabeça. DPOC, insuficiência cardíaca, insuficiência hepática, insuficiência renal, são todas doenças que não têm cura e que vão levar à morte, né? A menos que você faça um transplante, se você ainda tiver condições de passar por um transplante, mas não sendo capaz, a falência de um órgão que é mantenedor da nossa vida vai nos levar à morte. Ah, mas Cláudia, tem hemodiálise para substituir o funcionamento do rim, mas não vai funcionar para sempre. Não vai funcionar para sempre. Vai haver um período em que ela também não vai mais dar conta das alterações metabólicas que passa esse corpo. Então, a Helena, diferente dos outros, né? Uma que tinha perdido o contato por conta da demência, outro que tinha perdido o contato por conta de um acidente, a Helena está lúcida nesse processo. E aí ela começa a piorar. Ela tem 3 internações no último ano, por agravamento do DPOC, que em geral é com pneumonia, com insuficiência respiratória, 2 vezes na UTI com intubação, né? Dependente de oxigênio nas 24 horas do dia. Após a última internação, que foi quando eu a conheci em atendimento domiciliar, ela não tinha praticamente mais tecido muscular nenhum, tinha muita dificuldade para sair da cama, uma fadiga muito importante. Ela tinha uma síndrome de estresse pós-traumático depois da última ida para a UTI, né? A última intubação, a última ida para a UTI. Não podia nem ouvir falar de voltar para o hospital, né? Uma ansiedade enorme por conta da falta de ar e
sendo acompanhada apenas em visitas domiciliares, não conseguia mais sair de casa para ser cuidada. Então, esta mulher, com 65 anos, com 20 anos de DPOC, nunca tinha discutido a respeito da sua mortalidade, a respeito do DPOC ser uma doença que vai evoluir para a morte. Ela se mostrava extremamente surpresa com isso, com a não recuperação. Existiu uma fala, um cuidado em não aproximar esta mulher, e também uma falta de curiosidade da parte dela, né? Uma falta de interesse da parte dela de entender melhor as coisas pelas quais ela estava passando, que fizeram com que ela chegasse nesse momento e não tivesse ainda discutido a respeito da sua mortalidade, né? E da proximidade disso e do que poderia ser feito para que ela vivesse melhor pelo tempo que ela ainda tivesse pela frente. Então, aqui, mais do que nunca, né, entra o papel dos cuidados paliativos no conduzir, né, deste caso. Porque aqui com a Helena, eu tenho a oportunidade de construir um plano de cuidado que respeite aquilo que tem sentido e aquilo que não tem sentido para ela. E eu não vou começar essa conversa perguntando para ela se ela quer ser entubada ou se ela não quer ser entubada. Porque está muito claro que ela não quer ser entubada. Eu não preciso fazer perguntas que as respostas são óbvias, né? Eu preciso fazer as perguntas de como ela quer viver até o momento em que ela não puder mais dar conta, né, das suas funções biológicas. E aí a gente vai construindo esse que é de valor e o que não é desejado para essa mulher nos cuidados de fim de vida. Essa é a grande oportunidade que a gente tem, é de encontrar um paciente que está na trajetória, que não está ali, né, já sem conseguir participar disso. E dessa conversa, como a Luciana falou tão bem, né, dessa conversa ao longo de tempo, né, porque isso toma tempo para formação de vínculo, etc. E é essa conversa que é a mais importante. E é o envolvimento da família nessa conversa que é importante. Agora, se nós não tivermos disponibilidade para ter essas conversas e coragem, né? Porque demanda coragem você pegar uma pessoa que ao longo de 20 anos nunca discutiu a respeito da terminalidade da sua doença, agora começar a falar sobre isso. Então, requer coragem, requer conhecimento, mas esse ato de coragem e envolvido em conhecimento se torna um grande ato de compaixão, porque consegue, né, consegue ao longo do tempo permitir que os cuidados dessa mulher sejam de acordo com os seus desejos e as suas prioridades. Ok, Luciana, do ponto de vista legal, que a dona Helena, mesmo doente, construa, isso pode ser questionado, que ela fez as suas diretivas, por exemplo, sob o estresse do adoecimento, isso pode perder o valor? Nós estamos com uma paciente que está doente há 20 anos, né? Ela tem uma doença que é crônica. Então, é diferente, esse documento ele vai ser construído ao longo dessa doença. Até existe, Cláudia, no começo, assim, nem é uma discussão nova, mas há 10 anos atrás, nós tínhamos alguns autores fora do Brasil que entendiam que depois do diagnóstico, qualquer que seja ele, ninguém poderia manifestar vontade num documento. Mas nós começamos a descobrir que se fosse assim, então, ninguém ia fazer nada, né? Porque sem nenhum diagnóstico, é aí que a gente não pensa mesmo. Então, o que nós conseguimos perceber, tanto do ponto de vista, né, da bioética, lá da preservação do princípio da autonomia, quanto na perspectiva jurídica da capacidade, é que o profissional de saúde que lida com essa paciente há 20 anos, ou há 5 anos, vocês têm ferramentas próprias para perceber quando um paciente tem condições de tomar decisão ou não. E o que acontece em casos como a da dona Helena é que os profissionais se escondem por detrás do fato de, eventualmente, a dona Helena nunca ter falado com eles sobre morte.
E o que a gente precisa entender é que o planejamento de cuidados também é um dever ético do profissional. Então, se o paciente não chegou com essa notícia, falando, olha, doutora Cláudia, eu tenho DPOC há 20 anos, eu sei que eu vou morrer e eu queria conversar com você sobre como é que vai ser isso, é um dever ético do profissional que o profissional abra essa conversa. E aí a gente tem que tomar cuidado, porque tem muito profissional que se esconde atrás de um cardápio de possibilidades e acha que oferecer o cardápio é abrir essa conversa. Que chegar para a dona Helena e perguntar se ela quer ser entubada ou não é abrir essa conversa. E não é. Abrir a conversa não é oferecer um cardápio de decisões técnicas. Porque as decisões técnicas precisam ser vistas pelo profissional como que for mais adequado para a dona Helena na situação. Mas saber quem é a dona Helena, saber quais são os valores dela, saber o que é importante para ela no fim da vida, isso também é uma responsabilidade ética do profissional. E é aqui que a gente está falando em construir a manifestação de vontade da dona Helena. Se ela não chegou com essa ideia pronta, né, de que, olha, doutora Cláudia, eu quero que escreve aqui no meu prontuário que eu não quero ser entubada porque eu tenho medo de alguém fazer isso contra a minha vontade, é papel da doutora Cláudia conseguir acessar os valores da dona Helena. Não para perguntar se ela quer ser entubada ou não, mas para entender quais são os limites de intervenção que fazem ou que são toleráveis ou não para a biografia da dona Helena. E é essa conversa que é tão difícil, porque vocês não são treinados na faculdade para isso, na maior parte das vezes. E aí a gente vem estudando, né, comunicação de umas notícias. Como eu faço para ter essa conversa? Como eu quebro o cerco do silêncio? E assim sucessivamente. Mas a dona Helena, sem dúvida nenhuma, das nossas 3 possibilidades. Se a gente pensasse nos nossos 3 pacientes, o melhor dos mundos, ou o paciente, que se a gente olhar retrospectivamente, que seria o melhor para ter feito um testamento vital, era o primeiro paciente. Sem nenhuma doença, sem ter caído, sem ter tido DPOC, sem ter Alzheimer. Enquanto ele estava bem, ele deveria ter feito. Só que entre o ideal e o real vai uma longa distância. E a gente sabe que pessoas, quando não estão doentes, em geral, não pensam sobre isso. E aí não fazem, né, não manifestam a vontade. Então, depois do diagnóstico, se nós entendermos, no caso concreto da dona Helena, que ela tem condições de se autodeterminar, né, se ela tem condições de entender quem é ela, o que ela gostaria, qual é a vida dela, é sim completamente possível que a gente abra essa conversa com ela. E absolutamente desejável. Porque depois que ela perde a consciência, a pergunta que a gente tem que fazer para o profissional é: por que você ficou com essa paciente 20 anos e não perguntou para ela como é que ela queria ser cuidada? Existe uma falha ética aqui. Né? Como assim essa pergunta não foi feita? E é motivada por isso que eu, assim, não me canso de ficar cada vez mais empolgada para trazer à tona essas reflexões, esse novo pensar dentro de uma realidade cada vez mais presente, mais forte no dia a dia de quem trabalha com saúde, seja médico, seja profissional de saúde, seja profissional afim. E mantenho um convite para que o próximo ano, não ser ainda um mês, provavelmente setembro, a gente vai fazer o segundo Simplecare, que é Simpósio para Cuidados Paliativos, e já sintam-se convidadas para que o nosso evento tenha assim um brilho ainda maior, com 2 sumidades como essa no assunto. Uma pena, mas parece que o tempo ele faz assim, né? Eu não posso mais fazer de conta de que eu não estou vendo a hora, que já vai dar 9 horas. Mas correu muito rápido, mantivemos aqui um público presente até o final, inclusive estamos lá no YouTube, essa live vai ficar live, enfim. Isso que aconteceu hoje ficará gravado lá. A próxima será no dia 22 de setembro, vou mandar para todo mundo que se inscreveu nessa, vamos divulgar nas nossas redes sociais.
vamos falar sobre cuidados paliativos na pediatria com o doutor Neolânio e a psicóloga, que é pediatra lá de Brasília e membro da ANCP, e a psicóloga Mabel, que também faz um trabalho maravilhoso com recém-nascidos no hospital aqui da Unimed. E eu acho que a gente tem muito ainda para discutir, para trazer à tona. Agradeço a todos que estão presentes aqui. Então, assim, me sinto tão privilegiada por poder mediar isso. O nosso público também é de extrema competência. Temos aí a doutora Alana, não sei nem como falar. Se eu falar uma e deixar de falar as outras que eu conheço, avalie as que eu ainda não conheço.